Taroterapia, tarô e o processo de transformação pessoal. Muito se ouve falar sobre a parte terapêutica, mas pouco se aprofunda na parte terapêutica, tendo as cartas como ferramenta. Eu já falei em alguns vídeos que as cartas elas são compostas por alguns arquétipos, alguns símbolos que permeiam o nosso inconsciente coletivo e acabam trazendo informações muito significativas do que está acontecendo ou até mesmo no sentido previsional. Mas quando a gente fala de taroterapia, a gente está, na verdade, se utilizando dos arquétipos, das imagens, para conseguir canalizar alguma ideia, algum sentimento, algum trauma, bloqueio, crença limitante, visão deturpada de algo ou de alguém através dessas simbologias. Então, quando a gente abre um jogo terapêutico com as cartas, a gente vai fazer o quê? Uma análise profunda do inconsciente daquela pessoa que está se consultando com a gente. A gente vai tentar entender de uma maneira bem aprofundada como é que funciona o mental dessa pessoa, se ela é mais racional, se ela é mais intuitiva, se ela traz algumas crenças, alguns bloqueios que precisam ser desfeitos. Tudo isso é possível ser visto nos arquétipos, nos símbolos das cartas. Então, muita gente me procura para a previsão do futuro, para saber o que está por acontecer. A minoria é para o autoconhecimento, é para a sua reforma íntima, para a sua melhoria. Só que mal sabem as pessoas que é através do autoconhecimento e da reforma íntima que as respostas sobre o futuro chegam mais rapidamente. É se conhecendo melhor que você consegue lidar com situações de uma maneira mais clara, mais objetiva, com mais segurança. Quando a gente conhece os nossos pontos fortes e os nossos pontos a serem melhor desenvolvidos, ou seja, nossos pontos mais fracos, né? A gente consegue tirar o foco do outro e trazer o foco para a gente. Ou seja, se você tem aí uma convivência conturbada com alguém, seja no ambiente familiar, trabalho, o relacionamento amoroso, você tira o foco do comportamento dessa pessoa. Ah, essa pessoa é muito bagunceira, eu não sei lidar com a bagunça dessa pessoa. E aí você pega e traz essa informação, né? Chega essa informação na mesa. Eu abro o jogo e vem uma orientação, na verdade, que você precisa trabalhar em você para que esse incômodo não aconteça mais. Ou aconteça de uma maneira suportável, de uma maneira que não te faça mal, de uma maneira que não te adoeça. Então você vai começar a perceber por que você se sente tão incomodado com essa questão. O que você pode trabalhar em você para amenizar esse sentimento desagradável quando você vê, né, um determinado local tão bagunçado. Estou dando um exemplo aleatório, tá, gente? Mas assim, a taroterapia, ela foca no desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento, assim como as diversas outras terapêuticas que existem. Só que a gente consegue fazer isso através dos arquétipos. Então a gente faz algumas perguntas, o que o consulente espera dessa jogada, dessa leitura, o que ele precisa ouvir. Muitas vezes ele nem sabe o que precisa ouvir, tá, gente? Muitas vezes é trazido um tema ou um sentimento específico e quando a gente abre as cartas, aquilo era o que estava por fora, era o que era possível ser visto pelo consulente. Mas aí, quando as cartas trazem os arquétipos e as informações, a gente consegue ver o que estava por dentro, o que estava ali numa profundidade maior que o consulente não tinha percepção, né? Então, traz um tema e quando a gente vai mais a miúde ali nas cartas, a gente percebe que não era esse o tema, que esse tema era decorrente de uma situação mais profunda. Então, é muito interessante a taroterapia para estimular o autoconhecimento, a descoberta dos seus limites que podem ser superados, né? A gente tem aí uma crença
mental de que a gente tem limite, mas o limite ele é muito maior do que a gente possa imaginar. Basta que a gente trabalhe os nossos fatores limitantes. Trabalhando os nossos fatores limitantes, é muito mais simples, é muito mais harmônico, mais fácil que a gente consiga prosperar, conseguir os nossos objetivos, porque nós nos usamos como ferramenta para alcançar esses objetivos. Se nós não temos o conhecimento de como funcionamos, de como sentimos e de como lidamos com as nossas dificuldades, fica mais difícil, fica mais trabalhoso alcançar alguns objetivos, por hora até simples, né? Mas a dificuldade está no autoconhecimento. Então, convido vocês a fazer uma sessão de taroterapia, de autoconhecimento junto com os arquétipos, com cada uma das personas do tarô, né, ou do baralho cigano também, para que vocês possam abrir o campo de visão, perceber a amplitude que pode ser alcançada a partir do momento que você se conhece bem.